A paz do Senhor, vamos começar aqui a nossa palavra. O tema da nossa mensagem hoje é a verdade. Como eu disse no início, não é a minha verdade, não é a sua verdade. É a verdade que Jesus pregou, que Jesus prega todos os dias. É a verdade do que ele disse, do que está escrito, que foi dito por ele. Não foi revelado a Paulo, não foi revelado aos apóstolos, não é testemunho dos apóstolos, é a reprodução do que ele próprio disse. Então nós vamos ler o que está em Marcos 11, do versículo 22 ao versículo 25. Eu vou falar uma coisinha que a irmã Regina Celes, a pastora Regina Celes, falou lá no finalzinho, que marcou o meu coração. Eu vou falar lá no final. Vamos lá, Marcos 11, do 22 ao 25. Nós vamos falar sobre isso. Mas antes nós vamos orar. Orar enquanto mais pessoas estão chegando e orando para que Deus use essa live para alcançar vidas que estão desesperadas, que estão sem esperanças. Vidas que precisam ter um encontro urgente com Jesus. Deus amado, Deus querido, glorioso Deus, louvado, Pai adorado, engrandecido seja o teu santo nome. Graças eu te dou, Senhor, por essa oportunidade. Graças eu te dou pelos grandes feitos, pelas obras maravilhosas que o Senhor tem feito na minha vida e também na vida de irmãos, e que eu tenho podido, Senhor, testemunhar. O Senhor é fiel, o Senhor é bom, o Senhor cumpre. O processo às vezes é muito doloroso, mas quando chega a vitória, Senhor, como é bom. É como quando estamos tendo um filho de parto normal, como a tua palavra diz. Senhor, como dói, as dores de parto são insuportáveis, mas no instante seguinte, quando aquela criança está ali recostada em nós, ainda sujinha, ainda ali recém-nascida, Senhor, e a gente olha para aquele bebê, aquele milagre, meu Deus, aquela dor sentida minutos antes é completamente esquecida, ao ponto de nós querermos mais de um filho. E é assim, Senhor, também na tua palavra, é assim também nos sonhos, nas orações, no cumprimento das orações, nas promessas a serem realizadas, nas promessas realizadas. Quando tocamos em tudo, queremos mais, mas enquanto estamos no processo, Pai, as dores desse processo nos ferem, nos machucam, mas também, Senhor, nos ajudam a crescer. Como quando estamos ali grávidos, Senhor, com aquela criança sendo gerada no nosso ventre, é tanto incômodo, Pai, dor nas costas, inchaço, enjoo, mas todo esse processo vai gerando em nós amor por aquele bebê. É a mesma coisa quando estamos alinhados, Senhor, com a tua palavra. O processo da realização do milagre é incômodo, incha, dói, mas faz com que nós venhamos a nos apaixonar cada vez mais por aquele que vai gerar o milagre, que vai fazer o milagre nascer. Tem sido assim comigo, tem sido assim na vida de pessoas que caminham comigo. Então eu sou testemunha de que o Senhor é bom, ouve as nossas orações, nos coloca no processo, mas realiza sonhos. Então, Pai, nesta noite eu quero pedir ao Senhor que abençoe a cada um ouvinte dessa palavra, que não sejam as minhas palavras, mas as tuas, porque eu posso falar bem, eu posso explicar bem, eu posso ser carismática, mas, Senhor, a palavra do Senhor é que não volta vazia, não é a minha. A minha, ela se perde, mas a tua, ela faz aquilo para o qual ela foi lançada. Então, Deus, que o teu Espírito Santo seja aquele a conduzir tudo que vai ser falado aqui, que nada seja perdido. Eu repreendo toda força maligna, Pai, que vem roubar a atenção, que vem roubar a revelação da tua palavra, que vem roubar os teus milagres, que vem roubar o efeito, Senhor, que a tua palavra vai provocar na vida daquela pessoa que está precisando ouvir, Pai. Em nome de Jesus, seja atuante no nosso meio, Pai, que o Senhor encontre liberdade
para mudar corações, mudar histórias, Senhor, mudar pensamentos, Pai, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Bem, vamos ler então o que está em Marcos 11, do 22 ao 25. Jesus respondeu: tenham fé em Deus. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Em algumas versões, ele diz assim, eu vos digo, vocês poderão dizer a este monte, levante-se e jogue-se no mar. Se não duvidarem no seu coração, mas crerem que vai acontecer o que disseram, então isso será feito. Por isso eu afirmo a vocês, eu vos digo, quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já a receberam, e assim tudo lhes será dado. E quando estiverem orando, perdoem os que os ofenderam, para que o Pai de vocês, que está no céu, perdoe as vossas ofensas, ou perdoe as ofensas de vocês. Olá, irmã Heloísa, irmã Kelly, o Michael. Olá, Michael, querido, tudo bom? Vamos agora observar essa palavra por tópicos, tá? Eu separei aqui 13 tópicos nessa palavra. Vou enumerar aqui do 1 ao 13. Tenham fé em Deus. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês poderão dizer a este monte, levante-se e jogue-se no mar, se não duvidarem no seu coração, mas crerem que vai acontecer o que disseram. O 6º, então isso será feito. O 7º, por isso eu afirmo a vocês. O 8º, quando vocês orarem e pedirem alguma coisa. O 9º, creiam que já a receberam. O 10º, e assim tudo lhes será dado. O 11º, e quando estiverem orando. O 12º, perdoem os que os ofenderam. E o 13º, para que o Pai de vocês, olha a condição, para que o Pai de vocês, que está no céu, perdoe as vossas ofensas. Falar sobre essa palavra, ela é difícil, mas ela também é fácil. Na verdade, ela é mais fácil do que difícil. Porque nós somos cristãos. Nós temos um princípio de orar com fé. A maior parte da população mundial tem fé em Deus. Acredita em Deus, né? Nós cristãos temos a nossa maneira de exercer essa fé, de acreditar em como essa fé deve ser pregada, vivida e exercida. A questão não é ter fé em Deus ou não ter fé em Deus aqui, porque nós temos fé em Deus e ponto. O que nós vamos tratar aqui é sobre a verdade, que é o tema, né? A verdade do que Jesus Cristo nos afirma. Ele colocou o nome dele, sabe? O nome dele dizendo, eu vos digo, eu afirmo, eu, Jesus vos digo e eu afirmo. Jesus disse que se nós dissermos a um monte, levante-se e jogue-se no mar, ele está falando de uma coisa impossível, impossível. Mas se ele está dizendo, afirmando, ele próprio, que o monte vai se levantar e se jogar no mar, quem sou eu para duvidar da impossibilidade que eu estou mandando sair da minha vida? Ele também diz, se não duvidarem no seu coração. Então, se eu não duvido no meu coração, quem é que vai dizer que é impossível acontecer? Essa é a verdade que Jesus tem me ensinado. Na maior parte das vezes em que um cristão ora, ele crê de todo o coração
que a oração dele está sendo ouvida e que aquilo vai acontecer, aquilo vai se realizar. Dificilmente um cristão ora e pensa que aquilo não vai acontecer, que aquilo não vai realizar. Algumas vezes isso é possível sim de acontecer. É quando nós sabemos, lá no nosso íntimo, que aquilo que nós estamos pedindo está fora do propósito de Deus. Não tem princípio em Deus. É quando nós nos comportamos às vezes como Jonas. Não que a gente esteja fugindo de algo que Deus mandou fazer, mas que a gente esteja pedindo algo em desacordo com aquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Então a gente já ora sabendo que essa oração nem vai ser ouvida. Mas quando a gente ora dentro do princípio, aí não tem jeito. A questão está entre o realizar, o acontecer e o momento em que se moveu a fé para se fazer a oração. O realizar, né, o acontecer o milagre e o momento em que a gente orou e gerou a fé. Há um espaço entre esse momento. Algumas vezes esse período de tempo é instantâneo. Você ora e logo acontece. Quantas vezes a gente vai num culto e uma pessoa chega lá enferma e é feita uma oração de unção com óleo e ela sai dali curada. É instantâneo, né? Ali a fé foi provada, testada e aprovada assim, no estalar de dedos. Todo mundo sai dali satisfeito, cantando vitória, né? A vitória que há em Cristo. Isso acontece assim porque Deus tem um propósito naquilo. Mas nem sempre acontece assim. Mas quando acontece assim, aconteceu com aquela pessoa, às vezes tem mais de um enfermo ali naquele culto, aconteceu com aquela pessoa, mas não aconteceu com aquele que estava do lado. Eles usaram a mesma fé, era o mesmo desejo, era o mesmo sonho, mas o propósito de Deus era com aquele, não era com aquele outro. Eu não tenho como afirmar e ninguém tem como afirmar por que que uns são de imediato e outros não. Por que que uns milagres acontecem assim e outros demoram mais. Nenhum de nós tem a capacidade de explicar isso. A única coisa que nós podemos afirmar é que não importa se é rápido, se não é rápido, se acontece como queremos ou como não queremos. A única coisa que nós podemos afirmar é que tudo é para a glória de Deus. Tudo. Essa é a única afirmação que nós temos. Às vezes, o processo não é assim instantâneo. Às vezes, o processo ele demora. E ele demora ao ponto até de algumas orações serem esquecidas. Nem lembramos mais do que foi pedido. Mas Deus, ele lembra. Deus, ele não esquece, não. Às vezes, em algum momento da nossa vida, uma coisa acontece. E aí, isso acontece muito assim, quando a gente era criança, adolescente, queria muito uma coisa, e de repente a gente já está adulta, aquilo nem tem mais importância para a nossa vida, e a gente acaba realizando aquilo, e a gente lembra, ai, quando eu era criança eu queria tanto isso, e agora eu estou fazendo. Porque deixou de ter importância para a gente, porque deixamos de ser crianças. Mas Deus não esqueceu. Ele sabe que nós temos caprichos, né? E Ele gosta de nos mimar. Então, algumas orações que nós fazemos por capricho, elas acabam sendo esquecidas quando não são realizadas de imediato. Mas Deus, ele não esquece, porque ele nos mima, né? Ele vai lá atrás e ele pega aquilo e realiza, e a gente fica tão feliz, volta lá no tempo da infância, né? Como se ainda fôssemos crianças, e eu vivi isso, eu vivi para viver isso. Jesus continua numa afirmação, e não cabe a nós duvidar da palavra de Jesus. Ele, mais uma vez, ele diz, eu afirmo, eu vos digo. Veja bem, se me fazem uma pergunta, né? Se perguntam a mim, Adriana, alguma coisa e eu respondo, e a pessoa pergunta de novo, mas você tem certeza? Aí eu falo, sim, tenho. Mas você tem certeza mesmo? Tenho certeza, sim. Mas você tem certeza? Aí eu me irrito. Aí eu falo, bom, eu estou dizendo, eu estou afirmando, eu estou dando a minha palavra. Aí a pessoa recua e fala, bom, nesse caso então eu vou acreditar. Pois então, é assim
que Jesus fala nesse versículo, nesse capítulo aí, nesses versículos 22, 23, 24, 25. Ele diz exatamente isso. Eu afirmo, eu vos digo, eu afirmo. Confiem no que eu estou dizendo. Não há como se duvidar daquilo que ele está dizendo. Eu afirmo a vocês, é o próprio Jesus dizendo, é como está escrito. Não é uma interpretação de uma visão, uma interpretação dos apóstolos, nem o que foi revelado a Paulo, não. É Jesus falando. Quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já a receberam. Ele está afirmando para nós que no momento em que nós oramos, nós já temos que tomar posse, já crer, já trazer à existência aquilo que nós estamos pedindo, aquilo que nós estamos orando. Quando a gente faz isso, quando a gente ora, já agradecendo, porque já trouxemos a existência como realizado, nós abrimos uma porta no mundo espiritual que só fecha se Deus quiser fechar. Ninguém mais fecha. E eu tenho certeza que Deus não vai fechar, porque não é isso que está escrito aqui na palavra. Está escrito aqui na palavra que Ele vai realizar. Então, nós temos que praticar a leitura das nossas orações. Nós temos que ter consciência do que estamos orando. Nós não podemos fazer orações aleatórias. Nós temos que ser racionais nas nossas orações. Por quê? Porque nós temos que identificar se há propósito naquilo que nós estamos orando. Nós não podemos orar que queremos fazer missões na África sem que Deus tenha falado aos nossos corações que vai nos enviar em missão para a África, né? Será que Deus tem um propósito ali? Eu estou jogando oração fora. Eu tenho que saber para onde Deus está me encaminhando, o que Ele está me ensinando, o que é que Ele está colocando no meu coração, o que é que Ele tem falado comigo. Nós temos que ser racionais nas nossas orações. Nós temos que saber orar, saber o que estamos pedindo. Em Filipenses 4:8 diz: tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, ou seja, orem em cima dessas coisas. Clamem ao Senhor em cima dessas coisas. Ou seja, há princípio de Deus nos seus sonhos, pedidos, orações, necessidades. Tem princípio de Deus nisso? Tem legalidade para Deus agir? Uma vez que as nossas orações conferem com aquilo que Deus nos promete, temos que confiar que vai se cumprir algo em nossa vida dentro desse pedido, girando em torno desse pedido. As coisas, as situações, elas vão começar a mudar. É como uma máquina, uma engrenagem. Quando você engata essa máquina, né? Ou seja, a sua oração dentro do propósito de Deus, dentro dos princípios do Senhor, dentro da legalidade que você dá a Deus, dele agir. Quando a sua oração encaixa, a máquina começa a girar de forma encaixada, perfeita. Tudo começa a se mover. Um dos grandes erros da nossa vida é identificar o que precisamos, orar e esperar. Mas, deixa eu reformular isso para ficar mais claro. Um dos grandes erros nas nossas vidas é que a partir do momento que a gente identifica o que a gente precisa, a gente ora e a gente passa a esperar, nesse processo de espera, a gente passa também a idealizar como é que isso vai ser resolvido, como é que isso deve acontecer, como é que é o passo a passo dentro da nossa limitação humana que Deus deve agir. E isso, dentro desse processo que não é tão instantâneo, que pode demorar um pouquinho mais, é o que nos gera frustração, medo, dúvida, ansiedade.
Porque na maioria das vezes, Deus faz completamente diferente daquilo que nós estamos imaginando. Sabe por quê? Porque se fosse como nós imaginamos, conforme o nosso passo a passo da nossa cartilha, não seria impossível de ser feito. Deus, ele estaria ali só dizendo, vai, eu estou te abençoando. E você mesmo ia fazendo, porque você já está com a cartilha escrita, já sabe o passo a passo, já está tudo ali pronto, você mesmo vai fazendo. Não é? Mas não é assim. Então, quando nós fazemos as nossas orações, quando nós entramos no nosso modo de descanso, no nosso modo de esperar, a gente dá liberdade ao Senhor de fazer conforme Ele sabe que tem que fazer. Ele tem informações que nós não temos. Ele conhece os corações que nós não conseguimos sondar. Ouve que não ouvimos. Enxerga o futuro que nós não vemos. Então, nós não temos essa cartilha pronta, porque não temos as informações que Deus tem. Então, no nosso esperar, para não haver frustração, é preciso que a gente aprenda a não idealizar o processo. Mas é preciso que a gente traga à existência o milagre já pronto. Nos vermos já de posse do milagre. Não é ver como Deus vai fazer eu engravidar. Nossa, será que vai ser com esse remédio? Será que vai ser com esse tratamento? Será que vai ser naquele médico ali? Não. É já segurar o bebê. É já ver uma roupinha bonitinha e já comprar aquela roupinha. É já viver o milagre como se ele já existisse. Amém? É assim. A frustração, ela rouba a nossa fé. E ela rouba a nossa esperança. Ela rouba a nossa paciência. Mas, enquanto nós estamos esperando em Deus, nós não vemos absolutamente nada muitas vezes acontecer. Na verdade, a gente passa um grande período sem ver nada acontecer. Mas quem disse que não está acontecendo? Você não está vendo, você não está ouvindo, você não está sentindo, mas isso não significa nada. Uma vez que você orou e na leitura da sua necessidade você viu que há legalidade no pedido junto a Deus, então eu te entrego agora 2 palavras do Senhor para te trazer confirmação e tranquilidade. Isaías 64, 4. Oi, Aninha. Porque desde a antiguidade não se viu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Então, quando a gente espera no Senhor, ele começa a trabalhar. E 1 Pedro 5, 6. Sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. E nós nos humilharmos sob a poderosa mão de Deus, é nos colocarmos debaixo da mão dele, sabe? Cabeça baixada, corpo dobrado, e nos entregarmos à vontade dele, ao cumprimento da vontade dele. É nos colocarmos na dependência total dele, para que ele vos exalte no tempo certo, que não é o nosso, mas é o tempo que só ele conhece, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, nós lançamos sobre ele a nossa ansiedade, nos humilhamos, reconhecendo que é dele toda a soberania, está tudo na mão dele. Sem mim nada podeis fazer, o que Cristo fala. E ele vai cuidando de nós durante todo o processo, até que a gente venha a tomar posse dessa promessa. E iniciamos vários processos em meio a tudo isso, porque estamos sempre no processo. Sabe, eu duvido que um cristão nunca tenha pensado assim, de repente, alguma coisa acontece e o cristão pensa assim, então foi por isso que isso aconteceu. Obrigada, Senhor.
sabe? A gente ora por alguma situação e aí uma outra coisa acontece e a gente fica chateado, ou fica sem entender, ou fica meio assim, por que isso? E aí, mais lá na frente, alguma outra coisa acontece e a gente, sabe, o Espírito Santo traz à nossa memória aquele momento e a gente fala, foi por isso que isso aconteceu naquele dia. Então, é por aí mesmo, é por aí. Quando nós lançamos ao pé da cruz uma oração, não podemos nos comportar como crianças birrentas e choronas. Quando nós lançamos na cruz a nossa oração, nós entramos num processo. E nós temos que nos preparar para o processo. E nesse processo nós não podemos ser birrentos nem chorões. Nesse processo nós temos que ser fortes e corajosos, ousados, crendo que somos invencíveis. Nós sabemos que quando nós oramos, nós já despertamos o inimigo para nos confrontar, porque ele quer roubar a glória de Deus. Então ele vai levantar os instrumentos, as situações e tudo mais para impedir que a glória de Deus seja revelada na nossa vida, através da nossa vida. Nós somos uma nuvem de testemunhas, nós temos uma nuvem de testemunha, nós testemunhamos, nós damos testemunho com aquilo que recebemos, nós impactamos a vida de pessoas. Então, quando nós oramos, Satanás ele acredita mais do que nós, de que quando nós oramos, nós vamos receber. Tanto que ali ele já começa com a oposição, porque ele sabe que se nós oramos, Deus vai realizar. E aí, ele acredita tanto nisso, ele tem tanta certeza nisso, ele já testemunhou isso tantas vezes, que ele já começa ali o trabalho dele de impedimento. Nós temos que ter a mesma fé que Satanás, sabia? Acreditar com a mesma força. E como ele trabalha para impedir, nós temos que trabalhar para realizar. Então vamos lá. Nós seres humanos somos fáceis em nos jogar em murmuração, né? Nós pedimos hoje, esperamos para que aconteça amanhã e na semana seguinte nós já estamos jogando fora o nosso pedido de oração em murmuração, em não vai acontecer, em não tem jeito não se cumpriu até aqui, não vai se cumprir mais. Meu Deus, José ficou quanto tempo naquela prisão? Davi levou quanto tempo para ser coroado rei? Veja bem, há um processo. Existem inúmeras coisas que precisam acontecer para nós tocarmos na realização do nosso sonho. Existem pessoas a serem tiradas da nossa vida, pessoas a serem colocadas. Existem mudanças dentro de nós, existem mudanças no nosso exterior, existem situações a serem movidas, portas a serem abertas. Como eu disse, é uma engrenagem. Existem muitas coisas a serem feitas. Pode ser rápido esse processo? Pode. A transformação da água em vinho foi rápido. Primeiro porque a água não se transforma em vinho. E segundo que para se transformar a uva num vinho, há um processo. Mas aprove ao Senhor fazer isso assim. Então, há processos demorados demais, como o de José, como o de Davi até ser coroado. E há uma grande movimentação em meio a tudo isso. Quando nós lemos sobre Davi, quando ele vai ali lutar contra Golias, né? Ele fala ali que ele já lutou contra ursos e contra leões, né? Ele fala isso ali. Mas tem uma outra passagem onde ele vai tocar harpa para Saul, e aí Saul pergunta quem é ele, e aí uma pessoa desconhecida lá, uma personagem desconhecida, fala assim, eu observei ele já lutou com ursos e leões. Então essa pessoa estava lá observando, ninguém sabia, essa passagem passa até desapercebido, mas eu convido os irmãos a lerem lá
essa história de Davi, esse trecho, né, que fala do gigante, que fala dele tocando harpa, enfim, e vai ver, tá lá, essa passagem que diz. O que eu quero chamar aqui a atenção, entendeu? É que havia uma pessoa ali observando ele para recomendar ele para Saul. Então, há sempre coisas sendo movidas ao nosso redor que nós não vemos, mas estão acontecendo. O processo, ele exige paciência. Em meio ao processo, nós ouvimos muitas vozes. Muitas vozes. Eu estou vendo aqui irmã Nelma, irmã Elzira, irmã Darcilene, irmã Ana Castro, que eu amo. Então, nos processos, Márcia Mendonça entrou agora. No processo, nós ouvimos muitas vozes. Vozes de pessoas nos desestimulando, vozes de pessoas nos estimulando, vozes de pessoas querendo nos ensinar o que fazer, vozes de pessoas negativas demais, abençoadoras demais. Ouvimos muitas vozes. Mas outro dia eu estava assistindo um filme e eu ouvi uma frase, eu ouvi uma fala nesse filme que me chamou muita atenção. Eu parei o filme e voltei nessa fala umas 3 vezes para ouvir, porque ela imediatamente me levou a uma reflexão. A frase diz o seguinte, não é uma frase, né? São 2 frases, é uma fala. As pessoas contam muitas coisas como se fossem interessantes para se ouvir, mas não importa o que seja, elas não irão afetar a verdade. A verdade paira sobre nós numa altitude tão elevada que não há palavras no mundo, nem boas e nem ruins, que possam destruí-la. Eu vou repetir. As pessoas contam muitas coisas como se fossem interessantes para se ouvir. Mas não importa o que seja, elas não irão afetar a verdade. A verdade paira sobre nós numa altitude tão elevada que não há palavras no mundo, nem boas e nem ruins, que possam destruí-la. Isso me impactou de uma tal forma, porque quando eu ouvi verdade, eu não pensei na minha verdade. Imediatamente eu fui remetida à verdade que há na palavra de Deus. Imediatamente eu pensei que nada pode mudar a verdade que há na palavra de Deus. Não importa, entendeu? O que dizem, o que deixam de dizer, se são palavras boas ou se são palavras ruins. Não importa se são palavras que possam vir para me destruir ou para me construir. Não importa. Nada muda a verdade que é a palavra de Deus. Se Deus me disse algo e aquilo é verdade, porque vem de Deus, não há nada que vá destruir. Ela está numa altitude tão elevada que absolutamente nada pode tocar nela. Nada, absolutamente nada pode tocar nela. Quando Jesus diz, eu vos digo, eu afirmo, essa é a verdade absoluta. Ela está nessa altitude elevada que ninguém pode tocar, ninguém pode tirar. A partir do momento da oração, nada pode mudar o realizar de Deus. Pois a palavra diz o seguinte, pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vós por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve o sim. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. 2 Coríntios 1, 19 e 20. Mas você pode não receber a sua promessa. Aí eu vou citar a nossa querida pastora Regina Selles, que no encontro das guerreiras, ela, no meio lá da pregação da palavra, ela disse assim, mais ou menos assim,
Você pode morrer sem viver o propósito, mas o propósito não morre se você estiver vivo. Isso também me impactou muito, porque é exatamente a frustração e o desistir que faz com que a gente não viva o propósito. A gente pode morrer sem viver o propósito porque desistiu. A gente pode morrer sem viver o propósito porque deixou de acreditar nele, deixou de querer tocá-lo, não trouxe a existência, não trouxe ele como realidade, como verdade. Mas enquanto nós estivermos vivos, ainda que o nosso pensamento ainda esteja errado, o propósito está vivo. Há tempo de se corrigir o nosso pensamento. Há tempo de retomar a fé na oração que nós fizemos. Há tempo de termos um verdadeiro encontro com a verdade da promessa de Deus. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Filipenses 2:13. Nossos sonhos são colocados no nosso coração por Deus. O realizar é dele. Ele se responsabiliza em realizar. Quando está dentro do propósito, quando há legalidade, quando há legitimidade, quando há princípio de Deus no nosso sonho, no nosso desejo, na nossa necessidade, na nossa cura, no nosso milagre, é dele o efetuar, é dele o realizar. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Aleluia. Amém? Não é isso? Não é verdade? 1 João 5:14-15. Por fim, há uma necessidade em Jesus de trazer paz entre nós. Agora eu entro numa parte que eu acho assim muito importante e muito delicada nessa palavra. Nós vamos entrar ali no finalzinho, né? No contexto do que estamos refletindo, bastaria a palavra fé, bastaria o crer, bastaria a nossa ousadia em trazer à existência o nosso sonho realizado, não é isso? Mas não é só isso. Há uma necessidade em Jesus Cristo de que nós, como irmãos, vivamos em paz. Há necessidade de se estar com um coração puro, vazio de mágoa contra o nosso semelhante. Não há um semelhante na nossa terra que não seja feito também à imagem e semelhança de Deus como nós. Nenhum ser humano foge da imagem e semelhança de Deus. Todos nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus espera encontrar em nós, para o realizar, para o efetuar, um coração puro, vazio de mágoa, um coração perdoador, um coração generoso, um coração bom. Daniel foi encontrado pelo rei e o rei disse que havia nele um espírito excelente. Deus espera encontrar em nós também um espírito excelente. Davi tinha, o coração de Davi era segundo o coração de Deus. Tropecei aqui. Era segundo o coração de Deus. Nós temos que ter um coração agradável ao Senhor. Um coração que não perdoa. Um coração cheio de mágoa. É um coração que coloca bloqueio na porta. Embora a nossa oração abra a porta, nessa porta há uma legalidade dada ao inferno, para que haja ali imediatamente um monte de demônios impedindo a nossa entrada. A porta está aberta. A porta está aberta. A oração abre a porta. A questão é que a legalidade da falta de perdão, a legalidade da motivação errada, a legalidade da maldade, da lascívia, a legalidade do engano, elas dão legalidade ao inferno
de colocar na frente daquela porta oponentes bem armados, fortes. E aí Deus não vai tirar. É tão importante isso que quase todas as vezes que nós ouvimos falar sobre cura, nós ouvimos também falar sobre perdão. É importante, eu vou até lá embaixo adiantar essa leitura. Salmos 103, 3. O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ou seja, sempre o perdão está associado a alguma cura, alguma libertação de enfermidade. Então, Jesus ele nos ensina todo esse passo a passo de fé, de crer, de realizar de Deus. Mas no finalzinho, ele diz que é importante perdoar. A falta de perdão não pertence à nossa razão. Ela mora na nossa emoção. Emoção frágil, que precisa ser alimentada pela lembrança do que nos fizeram, para justificar a paralisia da nossa fé. Muitas das vezes a falta de perdão, ela vem porque aquilo que nos foi feito nos magoou tanto, mas tanto, nos feriu tanto. E outras vezes a falta de perdão vem por algo que não tem mais significado nenhum, só ficou uma mágoa. Mas nada disso mora na nossa razão. Tudo isso mora na nossa emoção. Mora na emoção da lembrança, na emoção do reviver, na emoção de não conseguir esquecer. É lógico que existem pessoas que precisam de ajuda para isso. Eu não estou aqui diminuindo a dor de ninguém. O que eu estou dizendo aqui é que a palavra de Deus diz é que tem que haver perdão. E se tem que haver perdão, tem que haver perdão. Não há ali uma vírgula. Mas se foi isso ou se foi aquilo, se foi grave ou se não foi grave, é se houver perdão. Então a porta ela abre com a oração. E os inimigos eles são retirados quando Deus encontra em nós um coração perdoador, um coração amoroso, um coração puro, um coração disposto a obedecer, um coração disposto a confiar, um coração disposto a se submeter a Deus, acreditar que Deus ele nos justifica, ele faz justiça. Quando Deus diz em Mateus 6,15, ele diz o seguinte, que nós devemos perdoar. Ele diz, em Mateus 6,15 ele diz, quem tem fé, acredita na justiça de Deus, acredita quando Deus diz que nós devemos perdoar a quem nos tem ofendido para que nós sejamos perdoados. Nós temos um advogado, nós temos um Deus que cura as nossas feridas, as feridas da nossa alma. E para nós alcançarmos esse nosso milagre, tomarmos posse daquilo que oramos, cremos, trazemos à existência, é preciso que Ele encontre em nós um coração puro, um coração que está disposto a obedecer. Então, queridos, é isso. Nós vamos fechar aqui falando o seguinte. As pessoas precisam entender que as mudanças e as situações, elas são colocadas em orações. E elas parecem, às vezes, não progredir. Mas a pergunta que nós devemos fazer no nosso processo não é por quê nem para quê, mas é o que eu tenho que fazer. Qual é a minha parte? Qual é a minha parte dentro desse processo? Eu tenho fé, eu creio, eu trago à existência o que não existe, e o que mais eu preciso fazer durante esse processo para que Deus possa realizar na minha vida aquilo que Ele disse que vai fazer quando eu oro e creio. Amém? Então essa é a nossa palavra de hoje. Eu espero que as irmãs tenham recebido essa verdade que é Jesus,
a verdade do que Ele nos afirma, a verdade do que Ele diz que vai fazer e que vai realizar. A verdade que é a única que nós devemos acreditar. Nós não devemos acreditar nas dificuldades que acontecem depois que oramos. Nós devemos acreditar que o inimigo acredita tanto que vai se realizar, que ele faz de tudo para a gente não acreditar. Mas nós acreditamos a partir de agora que tudo que nós colocamos em oração, crendo, sem duvidar no nosso coração, perdoando aqueles que nos ofenderam, Deus vai realizar. Amém? Então, vamos orar para encerrar nossa live. Eu vou colocar um louvor aqui baixinho enquanto nós oramos. Deixa sair aqui essa propaganda aqui que eu estou no YouTube e nós vamos orar. Amém? Deus amado, Deus querido, glorioso Deus, nós agradecemos ao Senhor por essa palavra maravilhosa. A palavra edificou aqui, eu tenho certeza que edificou a muitos e vai edificar a tantos outros, Pai. Que a sua palavra, Senhor, ela venha a frutificar, que ela venha, Senhor, a transbordar nos corações. Abençoa as nossas vidas, Pai, nos ajudando, nos capacitando a crer, a confiar. Nos ajuda, Senhor, na nossa incredulidade. Nos ajuda, Senhor, na nossa pouca fé, Pai. Somos limitados, Pai. Precisamos de Ti para tudo, Pai. Para tudo. Precisamos de Ti até para confiar no Senhor. Precisamos do Senhor para nos ensinar a trazer a realidade aquilo que não existe. Precisamos do Senhor para corrigir os caminhos, Pai, dos nossos pensamentos. Precisamos do Senhor nesse exercício diário de fé, Pai. Precisamos do Senhor para que, como Elias, venhamos a crer que se falamos para de chover, para. Se falamos vai chover, vai chover. Precisamos, Senhor, do Senhor para exercitar a fé, para ela chegar nesse nível, Pai. Precisamos do Senhor porque Elias era um homem como nós. E se ele conseguiu, está disponível a nós em 2022 também conseguir. Então, Pai, em nome de Jesus, nos abençoa. Abençoa cada um nessa noite. Que essa palavra venha a ser refletida por todos. Que tenhamos uma noite maravilhosa de sono, Pai. Que amanhã acordemos renovados, Pai, com o espírito renovado, pronto a acreditar na verdade que vem do nosso bom pastor, Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Muito obrigada a todos, muito obrigada. Deus é bom o tempo todo. Agradeço a oportunidade a todos que ouviram e que vão ouvir. Até a próxima. Um beijo para todas. E não esqueçam de assinar o nosso canal das Guerreiras de Oração no YouTube. Nós precisamos ter várias assinaturas lá para podermos fazer também as lives pelo YouTube. Amém? Gostou da palavra? Não esqueça de se inscrever no canal, apertar o sininho para receber novas notificações, curtir e compartilhar. Vamos propagar a palavra do Senhor. Amém?